Boa noite, viventes do Cerrado, tudo bem? Marco Aurélio Jacob aqui. Estamos começando mais um Terça Ambiental Gazeta do Cerrado. O tema de hoje é água 100% tratada. Essa é a promessa e o compromisso que o Marco do Saneamento, que foi assinado ano passado, quer, junto com as diretrizes da ONU, determinarem e fazerem com que seja seguido para que o mundo inteiro consiga atingir e abastecer 100% da população com água tratada e saneamento básico, ou seja, o sistema de esgoto. Essa é uma das diretrizes, uma das dificuldades que aqui tanto os governos quanto as agências de saneamento, as empresas de saneamento têm encontrado e como agora a meta para até 2030 resolverem esse problema. Essa semana está acontecendo a Water Week, organizada pela ABS, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, lá em São Paulo, e nós estamos trazendo aqui o presidente da ABS Seccional São Paulo, e para poder falar sobre o que está acontecendo na Water Week, que também é um dos principais temas de lá, é justamente isso, essa meta de cumprir com 100% de água tratada e esgoto para toda a população brasileira. Então vou convidar aqui o Luiz Pladeval, fazer o convite aqui, para que ele possa participar aqui. Online, já vai entrar. Nós sabemos que tem várias pesquisas em nível global que falam que a cada $1 investido em saneamento equivale a 4 economizados na questão da saúde. Olá, seja bem-vindo. Estamos aqui com o engenheiro Luiz Pladeval, que é graduado em Engenharia Civil, com MBA em Direção de Empresas e de Engenharia, presidente da ABS São Paulo, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, Seccional São Paulo. Também é vice-presidente da APEX, Associação Paulista de Empresas e Consultoria em Serviços de Saneamento e Meio Ambiente, e muito mais. Eu tive que resumir o seu currículo para a gente ser um pouco mais sucinto na apresentação aqui nas datas. Seja bem-vindo aqui, muito obrigado pela sua participação, e gostaria que você começasse se apresentando e falando um pouco da Water Week que está acontecendo aí em São Paulo. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Se desculpa aí a confusão do acesso, né? Eu nunca participei aqui pelo Instagram numa live, então a primeira vez sempre é um pouco mais complexo, né? Bom, obrigado pelo convite eu ia falar um pouquinho sobre a ABS, né? A ABS é a maior instituição aí, a mais antiga associação de profissionais e empresas de saneamento, né? Ela foi precursora aí de várias outras instituições e há 55 anos a ABS vem trabalhando com o objetivo de ajudar a sociedade, né, a implementar o saneamento no país, né? E sempre com as discussões institucionais, né, que é muito importante, a questão da parte de legislação, né, que o novo marco regulatório, e também a difusão de conhecimento, né, o que está no DNA da ABS é a difusão de conhecimento através de cursos, de publicações e até através do nosso próprio site, né, que tem muito conteúdo técnico para todos os profissionais, né. E dentro desse escopo todo nosso, a Brasil Water Week, que está acontecendo agora, ao longo desta semana, ela está na sua terceira edição e tem o objetivo de discutir 7 temas em relação às questões de saneamento, né? E eu diria que eu até batizei de um streaming do saneamento, porque nós temos 40 horas direto de conteúdo técnico, né, que está sendo ao vivo essa semana, porém, ela vai ficar disponível para quem fizer inscrição e participar da Brasil Water Week durante 90 dias.
Eu diria que é impossível, né, alguém ficar, um profissional, um professor, um engenheiro, alguém do setor, ficar 40 horas assistindo o conteúdo. É, Então a gente pensou nisso, que todo o material vai ficar disponível, né? Então é muito interessante enfim, ainda dá tempo para quem quiser se inscrever. Podemos falar daqui a pouquinho um pouquinho mais, tá? ótimo. A ABS, ela já atua há 55 anos, né? Ela tem um papel importante na sociedade. Ela também desenvolve pesquisa própria ou ela conta com as pesquisas dos próprios associados? Então, nós temos no nosso congresso a cada 2 anos, né? E nesse congresso nós temos uma área técnica onde os profissionais de saneamento apresentam seus trabalhos, e muitos deles de pesquisa, né? De mestrandos, doutorandos, que é importante, né? Divulgar esse tipo de material para a comunidade do saneamento e também para os estudantes, né? Que estão se graduando e estão se aprimorando, utilizarem isso como uma difusão de conhecimento, né? Então, o que nós temos uma grade extensa de cursos, viu? Isso é importante para a sociedade. Entendi. E essa semana vocês focaram tanto as diretrizes da ONU, né, que uma delas é atingir as pessoas com saúde e abastecimento de água e saneamento, e tem outros temas também, né, aqui. Você podia falar um pouco mais dessa temática antes da gente entrar nessa questão da água, Então, especificamente? o objetivo, nós separamos em 7 temas, né? O primeiro, água, saúde e saneamento para todos, economia circular, planejamento e regulação, né? Hoje a regulação está com a ANA para que ela dê diretriz, mas é fundamental para a evolução da gestão do saneamento. Gestão eficiente é o quarto tema, expansão da cooperação internacional e capacitação, financiamento, meio ambiente, mudanças climáticas e sustentabilidade. Então, esses são os 7 temas, e é interessante a gente colocar como é que isso tudo foi construído, né? Nós reunimos aí em torno de 20 profissionais de várias entidades, não só da ABS, para construir toda essa grade temática, né? Então, estão sendo, né, porque já começou ontem, são 19 painéis que vão englobar esses 7 temas ao longo dessa semana toda. Entendi. Tá, e dentro desse panorama, a gente aqui, a gente no estado, a gente convidou também para participar dessa live a BRK Ambiental, que é a agência concessionária aqui do saneamento responsável pelo abastecimento de 70% da população do Tocantins. Ela acabou não participando, e também a agência tocantinense de saneamento, que também se recusou de última hora em participar aqui do programa. E eu queria saber uma opinião sua, por que pode estar acontecendo isso? Você acha que essa é uma meta de atingir 100% de água e saneamento muito ousada? Você acha que é inatingível? Você acha que pode estar causando um certo constrangimento às agências que já operavam? Então, infelizmente, as metas são colocadas, né, sem um estudo prévio, né? Então, a definição de 2033 é um anseio, né? Quando se construiu essa legislação, não se tinha segurança de que era viável o atingimento. Tanto que a própria legislação, ela coloca aqui 33, mais com a possibilidade de aonde for mais difícil ir até 2040, né? Eu tenho uma visão de que no modelo que está andando agora, 2033 é inviável para a gente atingir as metas de universalização de água e esgoto no país. Mesmo 40, também eu acho que é bastante difícil. O que ocorre, né? Nós temos só 12 anos. Quando a gente pensa em volume de dinheiro para se investir, existem vários números, né? Mas se fala em torno de 50 a 60 bilhões ano. O que vinha sendo investido recentemente era em torno de 12, 13. Como é que você quadruplica o investimento, né, sem uma estratégia, um planejamento? E, da mesma forma,
Se a gente tivesse tudo isso de dinheiro hoje, nós não temos cadeia produtiva para atender, né? Então, nós estamos Você aí nas no... empresas especializadas em fazer as adutoras, os encanamentos, estação de tratamento, é isso? Nós precisamos produzir equipamentos e materiais, nós precisamos capacitar a mão de obra para executar, capacitar a mão de obra para operar e ter também a capacidade das empresas de captarem recursos para investir, né? Então, tudo isso é um cenário que é desafiador, né? As coisas estão caminhando, sem, como eu disse, eu sempre defendi como profissional da área e como líder institucional aí pelas associações, que a gente precisaria de um planejamento e de uma análise mais profunda, né, para que a gente conseguisse fazer esse atingimento. E a gente tem vários Brasis, né? Quer dizer, a região centro-oeste, onde vocês estão, é muito diferente do sul, é muito diferente do nordeste, né? Então, como é que a gente define uma regra? Como é que os legisladores, né, e o governo que induziu a criação dessa legislação, como é que eles definem uma regra igual para o Brasil inteiro? É muito difícil, né? Então, mas essa questão do investimento não é só uma questão de ter investimento, é toda essa cadeia. Então, isso vai dificultar muito. Então, você acha. Porque tem lugares que não chega a 30%, 40% de abastecimento de água e esgoto é sempre menos, né? Sempre chega depois, né? Porque custa mais caro a operação, né? O tratamento. E você acha que a gente pode chegar a quanto, ou isso deveria ser uma coisa estudada por Estado para que chegue-se a uma consideração? E dentro desse sistema, respondi isso, eu passo para a próxima daqui a pouco, porque a gente também vai receber o professor Aurélio Picanto aqui, ele já está chegando aqui, para falar um pouco da parte mais técnica também, porque ele também é especialista em águas aqui. Então, o conceito é que eu sempre defendi que a gente precisaria analisar caso a caso, estado a estado, situação, para que a gente pudesse fazer um planejamento mais assertivo antes de partir para a definição de metas, né? Mas nós, infelizmente, não conseguimos ser ouvidos, né? Eu tive algumas reuniões em Brasília, junto com a liderança da ABS, liderança de outras instituições, para que a gente, ao invés de definir o sarrafo muito alto, né, para todo mundo, e todo mundo correr atrás, a gente fizesse alguma coisa escalonada e que fosse com um conceito mais de viabilidade real de ocorrência, né, de efetivação. Você acha que aquela célebre frase da Dilma, dobrar a meta, não seria um início? Vamos dobrar, se nós temos 20, vamos para 40, se nós temos 30, vamos para 60, seria algo a se pensar? Ou é demais até nisso, dobrar a meta? Então, só para você entender o que acontecia antes dessa legislação, a gente falava que no ritmo que estávamos, iríamos chegar em 2050, 2060 com a universalização. Aí veio a legislação e falou, não, é 33. Então, você veja que no ritmo que estava, a previsão era 50, aí de repente vem uma legislação e fala, não, agora a meta é 33. Fica muito difícil, né? Tá, mas essa questão da ONU, a Unesco, quem que propôs essa meta? Então, isso é uma questão interna, tá? A gente vinha discutindo há muito tempo que estava toda a evolução do saneamento estava muito devagar. Nós tínhamos a legislação 11.445, que permitia as participações privadas, permitiam PPPs, várias questões eram possíveis de ocorrer. Só que a gente não tinha, talvez, a segurança jurídica na legislação anterior. Essa legislação veio com mais segurança jurídica, trazendo a ANA como instituição que traz as regras regulatórias de forma geral, para que as coisas fiquem, de alguma forma, estabilizadas em termos jurídicos, né? E isso é uma evolução.
Só que poderia ser feito sem ter uma data tão ousada, né? Porque o que eu fico muito frustrado no país é que nós somos demandados só por legislação, não por planejamento. Então, vem primeiro a legislação e aí todo mundo sai correndo atrás. Eu não sei se você acompanhava, mas quantas vezes foram prorrogados os prazos dos municípios terem que criar os seus planos de saneamento? Foram 3, 4 vezes. Né? Cada 2 anos iam a prorrogar um decreto prorrogando o prazo. Mas por que o governo, olhando para isso, não fez um Era o saneamento planejamento? de resíduos sólidos, né? Era tudo ao mesmo tempo. Exatamente, exatamente. Né? Então, são 2 temas extremamente importantes para o país. O plano de resíduos, o plano de saneamento, é o instrumento para que se viabilize a implementação do sistema e não tinha, ninguém fazia, e toda hora isso ia sendo prorrogado. E o governo olhando, não, mas é a obrigação dos municípios e ninguém faz. Só que quem teve proximidade com o gestor público, um prefeito de um município pequeno, ele só tem obrigações. Né? E muito difícil administrar um município sem um apoio técnico. Né? Como é que um município de 3, 4 mil habitantes, o prefeito tem capacidade sozinho de contratar um plano de saneamento, de pagar, de aprovar? Né? Então, a minha crítica é que, nesse sentido, a Secretaria Nacional de Saneamento tinha uma obrigação de dar suporte técnico e apoio técnico para que isso fosse efetivado, entendeu? Que é o instrumento principal para que a gente possa ter o primeiro passo para a implantação do saneamento. Pois é, mas eu achei estranho justamente essa questão do marco do saneamento, porque a maioria das leis, o deputado ou o senador que vai lá propor, ele tem que dizer de onde vai sair os recursos, né? E esse marco não diz, né, de onde vai sair os recursos, nem essa meta global, não tem um fundo global, né? Não que eu saiba, você pode me esclarecer se tiver um fundo global para isso, porque eu comecei o programa dizendo, a cada dólar investido, tem pesquisas que dizem 4 economias, investido em saneamento, né? 4 se economizam na saúde, porque isso também geraria uma redução de gastos na saúde, que é uma coisa positiva, né? É de 4 a 7 dólares, né? Eu já vi pesquisas que dizem que são 7 dólares, se você for contar o aspecto global da saúde, melhoria na qualidade, nutrição, etc, etc. Então, até seria uma boa de investimento, é a mesma coisa que investir em energia elétrica. Você vai, financia uma parte e depois você para e fica, né, sendo um pequeno produtor de energia, né? Então, se ele propôs, se foi proposto esse marco do saneamento, por que já não foi também colocado uma questão de um fundo para isso? Então, a questão é que, quando foi editada essa legislação, que foi julho ou junho de 2020, a saúde financeira do governo era terrível, né? A gente olhava a capacidade de investimento do governo federal muito baixa. E o conceito principal que está na legislação é o seguinte, olha, do jeito que está não dá, e a única forma de avançar é através de dinheiro privado. Né? Então, o conceito é atrair as empresas privadas, que elas façam a implementação da necessidade de saneamento em cada município, em cada região, e seja remunerada através do contrato de concessão. Né? Então, como nós não tínhamos recurso fiscal, né? A solução era vamos buscar recurso no setor privado. Por isso, a tendência muito forte de várias privatizações no setor de saneamento. Mas aqui em Tocantins nós tivemos uma experiência meio desagradável, eu como consumidor, porque quando foi feita a concessão para licitação, a agência, que não era nem a BRK Ambiental, que é canadense hoje, era Saneatins, que era de um outro grupo, ela pegou os municípios que mais davam lucro na questão do saneamento e recusou os outros que menos davam lucro, ou seja, que deveria ser pago pelo lucro dos outros municípios, e o Estado aceitou. Quando eu consultei alguns engenheiros da Sanepar, que vieram aqui, inclusive, dar consultoria,
Eles falaram, não, isso aí é um ultraje às contas públicas. Mas daí um deles me respondeu, não, mas ele vai ter acesso a FUNAS, a orçamentos da União. Eu falei, pois é, mas a gente está pagando duas vezes, né? Uma porque construiu a estrutura, agora pagando imposto, pagando a tarifa d'água e agora vindo recurso de uma outra fonte para poder suprir a questão do investimento de água que deveria ser paga pelos municípios que mais geram lucro, né? Como são nos outros estados. Até Então, empresa de economia mista, né? então, o marco, o conceito é exatamente isso. O novo marco, ele veio trazendo o conceito de blocos, né? E a intenção do bloco é de que os municípios superavitários compensassem através da tarifa os investimentos nos menores municípios. Porém, isso precisaria ser estruturado estado a estado, né? Isso, inclusive, tinha um prazo para que isso fosse feito. E, se você olhar o que aconteceu, cada estado fez de um jeito, né? Muitos estados do Nordeste criaram as micro-regiões, né? Onde, nessa situação, o governo do estado é sócio da micro-região na concessão, né? Muitas vezes, no estado de São Paulo, criou-se 4 blocos. Um bloco que é o operado pela Sabesp e outros 3 blocos que não são contíguos, né? Então, você tem municípios espalhados formando um bloco. Então, eu diria que a falta de planejamento prévio desta legislação criou essa legislação que acaba, de alguma forma, desestruturando o que já existia, né? E isso é péssimo, porque a gente tem companhias estaduais que são superavitárias e são eficientes, e tem várias que são ineficientes, né? Eu imagino que uma solução seria o seguinte: o governo federal entrar na melhoria de governança dessas companhias, né, estaduais que são deficitárias, para tentar melhorar. Mas a ideia foi efetivamente desestruturar, e o novo marco obriga, né, que quem não tem capacidade para atingir a universalização, que licite a concessão dos municipais ou de blocos estaduais, né? Ou consórcios, não é? Exatamente, exatamente. Mas o investimento. Eu falo da Sanepar porque eu trabalhei muito na Secretaria de Meio Ambiente do Paraná, fui assessor de lá, e é o exemplo que eu lembro. O Uhum. professor Aurélio Picanto entrou. Aurélio, você pode pedir para participar, tá? Vou te fazer o convite de novo aqui. Às vezes tem que atualizar o Instagram e sair dos outros aplicativos. E entrar numa rede. Aê! Seja bem-vindo, doutor. Vou apresentar aqui. Boa noite. Boa noite a todos. Desculpa o atraso. Boa noite, Marco Aurélio. Boa noite, professor. Boa Boa noite, meu noite. Então, companheiro da Rádio São Paulo. maravilha. O doutor Aurélio Picanço, ele é graduado em Engenharia Sanitária, mestre em Hidráulica e Saneamento, doutor em Hidráulica e Saneamento, professor associado da Universidade Federal Tocantins, com vasta experiência em Engenharia Sanitária, com ênfase em resíduos sólidos, tratamento anaeróbico, resíduos lípidos e sólidos, assim como domésticos e industriais. Eu, assim como o Luiz Pladeval, eu tive que resumir o seu currículo, né, professor? Que ambos são currículos muito extensos. Mas seja bem-vindo. Nós estávamos conversando aqui, doutor, sobre a questão da dificuldade dos municípios em atingirem essa meta global. Eu falei inicialmente que era 2030, mas é 2033 para 100% de atingir a meta de abastecimento de água e saneamento, né? Dessa parte técnica aqui, porque a gente entrou já na seara dos municípios, a dificuldade dos pequenos municípios em atingirem essa meta. Qual seria a sua visão sobre isso, doutor? Marco Aurélio, as dificuldades para os pequenos municípios fundamentalmente se dá por conta de falta de receita, falta de recursos para investimento, falta de recursos para conseguir manter corpo técnico capaz de fazer essa gestão, e, acima de tudo, pelas dificuldades inerentes a todo esse passivo que o tempo nos trouxe de gestão de saneamento não factível à realidade
focado. Embora a gente tenha a FUNASA, que está aí há diversos anos trabalhando ou mirando nos municípios pequenos, dificilmente, como o titular do serviço é o município, muitas das vezes esse recurso, esse equipamento cai na mão do município e não se sabe operar. Isso vale de estações de tratamento de água a aterros sanitários. A gente não tem controle de qualidade, a gente não tem uma das principais premissas aos municípios pequenos. Aí eu vou trazer esse recorte em especial para os municípios do Norte e do Nordeste, viu, Luiz? Que aí em São Paulo, os municípios pequenos têm uma estrutura. Sul também tem uma estrutura, mas se você pegar Nordeste, Centro-Oeste, Norte, você não tem engenheiro, você não tem corpo técnico. O corpo técnico dos municípios pequenos, na maioria das vezes, é corpo técnico contratado, ou seja, a prefeitura vai lá e licita um engenheiro para ser o fiscal de obra do município, é só o engenheiro que tem. Quanto mais o engenheiro que vai ali cuidar da estação de tratamento de água, operar a estação de tratamento de esgoto. E a gente está no limite ali, do ponto de vista econômico, que dificilmente esses municípios vão dar algum retorno financeiro para a companhia, em especial para a água e esgoto. A gente não tem cultura de cobrança, muitos municípios não são hidrometrados, não tem hidrômetro, então, se não tem hidrômetro, a prefeitura não cobra. Se não cobra, não trata a água aí. Então, você não tem garantia de qualidade de água. Aí você vem todo o sistema de controle e fiscalização falhos. Embora a gente tenha ações, né, de vigiar água, de vigilância e qualidade da água, aí tentando ajudar. No nosso estado aqui do Tocantins e alguns estados, a gente tem agências reguladoras ainda que não acompanharam a regulação como tem que ser, em especial essa regulação pós-marco regulatório, pós-mudança na Política Nacional de Saneamento Básico, né, com o novo marco regulatório, que exige mais regulação. A ANA veio para ajudar nessa regulação federal, mas a gente tem muita deficiência em regulação estadual e em especial na regulação municipal, focado para esses pequenos municípios. E aqui, viu, Luiz, a gente está com praticamente todo o estado privatizado, já há muito tempo. Nós somos estudo de caso para a própria ABS, né? Eu lembro do presidente Roberval da ABS, que ele citava constantemente o caso do Tocantins, que é um estado que praticamente já foi privatizado, reestatizado, foi devolvido para o estado, e a gente tem hoje um retorno da iniciativa privada por meio de empresas privadas cuidando, em especial de água, dos municípios pequenos. Porque o esgoto, a gente, óbvio, né, tem que fazer uma grande discussão em plano de saneamento, se compensa buscar soluções coletivas para pequenos municípios, micromunicípios. Nós temos um município aqui de 1.000 habitantes. Então, não compensa fazer rede. Às vezes é melhor se ficar com sistemas unitários mesmo. São municípios pequenos que você faz uma rede, entope a rede, vai gerar um transtorno na cidade, uma manutenção numa bomba, numa elevatória, você não consegue arrumar, vai dar mais transtorno que realmente você ficar com o sistema fossa-filtro, uma vez que você tem casas muito grandes, com terrenos maiores, na cidade de interior menor. Então, isso tudo a gente discute nos planos de saneamento básico, quando a gente trabalha em município pequeno. Mais em especial, eu ainda tenho uma preocupação muito grande com esses prazos. Passa aqui, ó. Eu sou muito crítico quando uma lei define prazo. Eu acho que não é papel de lei definir prazo. Está aí o que foi feito na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que colocou, na época, 2 anos para fazer plano, 4 anos para fazer a gestão ambientalmente correta dos resíduos. Não era nem acabar com o lixão. Era acabar com o lixão, construir o aterro, implantar a coleta seletiva, fazer tudo correto. Isso tudo em 4 anos. Óbvio que isso não foi atendido. Aí vai, prorroga, vem a Associação Nacional dos Municípios, faz pressão no deputado, no senador, no governo. Isso vai prorrogar. Sinceramente, eu acredito muito mais em fiscalização, gestão e regulação para que se cumpra isso verdadeiramente do que você colocar numa lei, num texto de uma lei que tem que cumprir. Mas, óbvio, né? Tá lá na lei, a gente não vai conseguir mudar. Nenhum de nós somos deputados, né? Nós não temos essa força, está lá, a gente tem que buscar cumprir. E, tecnicamente, fica bom para quem faz controle, para quem faz fiscalização, para exigir dos prefeitos cumprirem.
Essa, introdutoriamente, eu acho que é esse o meu posicionamento. Se a gente quiser, vamos abrir para a gente discutir mais, senão eu fico falando o tempo todo. Aqui Se bem que o você já está doutor, uns 20 minutos falando, né? Eu cheguei atrasado. o doutor Álvaro Milhomem falou que é médico da FUNASA, e ele fez um comentário aqui que Belém não tem esse saneamento. Você fez uma parte da faculdade lá, né? Isso. Também. Eu fico preocupado. Eu voltei de lá faz 10 dias e eu fiquei muito preocupado e achei uma cidade lindíssima, histórica, porém muito cara para a manutenção de uma cidade histórica dessa, né? A gente tem Exato. problemas em Belém, Recife, em Camboriú, né? Que é uma cidade referência. Então, em vários lugares do Brasil que foi montado um sistema arcaico de esgoto que desaguava no mar e que agora a gente tem que arcar com as consequências de um sistema, né, de péssimo, que nem se... eu não sei se já havia, porque eu fui lá em Roma e eu vi que já tinha os mictórios públicos, já tinha encanamento, então eu acredito que já tinha um sistema inteligente de saneamento, né? Até os maias também tinham. Por que não era utilizado isso? E como que a gente conseguiria contornar esse problema, não só das cidades pequenas, mas das cidades históricas antigas que têm sérios problemas, como Belém, como Recife, que está tentando investindo milhões também para resolver, como o Balneário também, né? Porque os índices de vulnerabilidade de Balneário Camboriú também eram péssimos, né? Assim como o litoral paranaense foi um investimento maciço, né? Porque é uma população sazonal, lá eu acompanhei isso. Eles investiram, eles tinham que tratar para 2 milhões de habitantes, sendo que o público que morava lá eram quase 200 mil pessoas, já se preparando para o verão, né? Como resolver essas questões desses municípios mais antigos? Então, só para dar Acredito que Santos também deve ter esse tipo de problema, né? Eu também estive lá em Santos, Guarujá. Então, para dar uma contribuição, aquilo que o professor comentou, nós temos vários Brasis, né? Então, nós somos 5.670 municípios, quer dizer, é uma loucura, né? E com muita diversidade, né? Eu estava comentando antes de você entrar, viu, professor? O Tocantins é centro-oeste, mas é diferente do Nordeste, diferente do Norte, do Sul, do Centro. Falhou. Um único. Agora Que está um funcionando novamente. Ok. não dá para se imaginar que uma lei consiga abranger o país inteiro. O que eu comentei antes da sua entrada é que eu acredito que deveríamos ter um planejamento anterior, a gente tivesse um apoio do governo federal para os municípios, né, para que a gente pudesse realmente ter uma legislação que fosse viável, né? O 2033, para mim, claramente não é viável, e nem o 40, né? E a gente fica correndo, e aquilo que foi comentado aqui, os municípios pequenos eles têm que ter um outro tratamento, né? Muitas vezes não é lógico implantar um sistema numa cidade extremamente espalhada, que o sistema é caríssimo, né? Então, tem que dar soluções, muitas vezes, unitárias numa região. Eu, particularmente, agora estou fazendo um projeto num município aqui no interior de São Paulo que tem 4, 5 casas que não tem saída. E aí você vai na CETESB, o CETESB, não, tem que fazer uma elevatória com padrão original. Mas é um caso atípico, né? Então, é muito difícil. O saneamento é uma das infraestruturas mais complexas para ser implantada e ser operada, como o professor Aulério comentou, em relação a uma estação de tratamento é extremamente complexa, tanto de água como esgoto, e precisa de mão de obra qualificada. E você não garante essa mão de obra qualificada para morar no interior, com os valores salariais que as prefeituras querem pagar, e, obviamente, a qualidade de vida e as dificuldades de você viver numa cidade de pequeno porte no Brasil. Então, são problemas muito crônicos que a gente vai ter que quebrar a cabeça, né? Óbvio, né, que a regionalização proposta aí, ela é uma das saídas para que a gente busque uma solução coletiva para tentar resolver o problema da universalização do saneamento, em especiais para esses municípios que você não tem um alinhamento financeiro capaz de bancar todo o investimento necessário. Como o Luiz falou, é muito caro
qualquer infraestrutura de saneamento, seja ela para abastecimento de água, redes, equipamentos, elevatórias, de esgoto, estações de tratamento de esgotos. A gente não vai nem falar de drenagem, né? Que antigamente o resíduo sólido é o primo pobre do saneamento. Hoje a drenagem não pode nem falar que é primo pobre, porque ninguém vai fazer drenagem ali, quase não existe, né? Exatamente, só faz quando acontece aquelas cheias, aquelas inundações gigantescas e abre-se a cabeça que é necessário fazer alguma coisa ali na drenagem e soluções de emergência, né? Ou seja, precisa acontecer catástrofe para a gente fazer alguma coisa. Então, e obviamente isso tudo tem um preço. O grande X da questão também, e a mudança do marco regulatório veio para meio que entregar a iniciativa privada, que hoje, na cabeça, quem tem dinheiro é a iniciativa privada. Então, vai para a iniciativa privada vai fazer o investimento e, obviamente, ela vai ter que recuperar depois esse investimento. Só que isso, concordo, esses horizontes de universalização postos são maravilhosos, se forem cumpridos, né? Quanto antes, melhor. Se a gente pudesse, para o ano que vem, né, seria maravilhoso a gente universalizar o saneamento no Brasil em 1 ano, 2 anos, para a qualidade de vida de todos nós seria ótimo. Só que a gente, pelo histórico que nós temos, não tem dinheiro para isso. A gente não tem dinheiro para pagar esses investimentos, que são bilhões, quase da ordem de centenas de milhares de bilhões de reais, para a gente universalizar o saneamento, os 4 eixos no Brasil como um todo. Então, é muito difícil. Mesmo dentro da lógica, doutor, daqueles estudos lá, eu estava comentando até com o Luiz antes, sobre esses estudos que dizem que a cada dólar investido em saneamento economiza 4 em saúde, de 4 a 7 dólares em saúde. Mesmo pensando dentro dessa lógica, não compensa fazer os empréstimos e fazer os investimentos ou autorizar, porque também tem esse problema, né? Até o que a gente está vendo com a Petrobras, né? Foi privatizada uma parte, apesar do conselho gestor estar na mão do governo, e houve uma desregulamentação total no valor dos combustíveis, o que impactou nos preços de tudo no Brasil, né? Uhum. Então, essa questão de utilizar a privatização como uma saída pode gerar o problema que rolou na Bolívia e que rolou a Guerra da Água lá, né? Que é o nome de um documentário que conta a história disso, que quando foi privatizado o sistema de água lá, eles aumentaram em 400%, o povo foi às ruas e pediu a reestatização, o que aconteceu, e elegeu, no caso, na época, um dos líderes do movimento, que era o Evo Morales, né? Virou presidente e reestatizou todo o país, praticamente. Foi o cúmulo da desregulamentação a partir é o que está acontecendo aqui na Petrobras, né? Eles estão deixando aqui o lucro da nossa estatal é mais do que o triplo do lucro de todas as agências de petróleo do mundo inteiro. E a gente está deixando isso acontecer às custas de diminuir o poder aquisitivo. Então, esse também é um problema na questão da privatização, né? Que pode acontecer na questão da água, né? Nessa pressão toda para poder investir, já fazer... está acontecendo, né, Marco? Já está. A privatização, desde a mudança do marco regulatório, nós tivemos algumas capitais, estados, o Amapá já foi praticamente todo já privatizado, e a gente, obviamente, questiona muito esses estudos técnicos que estão sendo feitos. Eu sou muito crítico, né? Você faz um estudo técnico para privatizar e vai para um leilão, o preço do leilão é 3 vezes o estudo técnico. Peraí, alguém errou nessa história, né? Alguém errou aí, porque óbvio, errou foi para menos, né? Não vou criticar quem fez o estudo técnico, mas pelo menos tem que buscar um aprimoramento, conhecer um pouco mais da realidade para valorar corretamente, né? Tem economista especialista nisso. Mas não tá fácil, está muito recente, né? Tá tudo muito, muito novo. A gente tem aí capitais como Recife, aí parte de Recife já sendo privatizado, estado como Amapá já sendo privatizado, e o alinhamento aí, Mato Grosso indo já quase todo. Então, nós temos aqui o Tocantins, a gente nem já se fala. Aí a Sabesp está comprando, né? A Sabesp é uma das compradoras, a Companhia de São Paulo permite isso, ela está indo para os leilões para comprar. É uma prova que, como a companhia estadual, quando é bem gerida, ela dá recurso, dá lucro e trabalha como privada ali. Então, mas são os desafios Marco,
Marco e professor, tem uma coisa que a ABS, inclusive, ela é bastante pragmática em relação ao que está ocorrendo nas privatizações, é a questão da outorga, né? Quer dizer, você faz um contrato de concessão e tem uma outorga que é um montante de dinheiro que quem ganhar paga para pegar a concessão, e essa outorga ela é utilizada para qualquer outra questão no Estado. Então, Exato. a ABS ela defende que qualquer dinheiro arrecadado com um contrato de concessão tem que necessariamente ser aplicado no saneamento. Por quê? Porque se não tem dinheiro, não adianta a gente pegar, por exemplo, o que aconteceu no estado do Alagoas. Tiveram outorgas enormes e o dinheiro vai para o caixa do governo. O governo pode fazer estrada, pode fazer presídio, Não, pode fazer qualquer outro destino que não dá seja o aumento para saneamento. servidor, aumento para Você entendeu? policial, e pronto. E acabou Então, o dinheiro sumiu do saneamento. exatamente, o que a ABS defende? Ok, vamos pôr outorgas para a concessão de sistemas, que esse dinheiro entre no caixa do Estado, mas seja carimbado para ações de saneamento nos outros municípios que não estão concessionados. Tem toda a lógica isso, tá certo? Sim. Então esse é um ponto importante que a ABS tem defendido, né, e que precisava ser revisto na legislação. Eu lá no Pará, eu conversando com os jornalistas amigos, eles falaram assim, eles estavam comemorando o dinheiro atrasado da Lei Candir, que o governo de Belém recebeu do governo federal, né? Porque é aquela desoneração devido ao incentivo ao ICMS para exportação, né? E lá eles estavam tendo esse problema, porque eu voltei de carro de lá, quando eu fui pela Imperatriz Maranhão subir, estava ok a estrada, tinha alguns buracos, mas no retorno que eu vim por Marabá, a estrada estava totalmente destruída e esse dinheiro já não estava sendo utilizado para recuperar as estradas, que era justamente o eixo dos caminhões para levar para o porto lá de Belém, né? Então, isso é uma preocupação muito grande, né? Que deveria ser, assim como a questão das multas de trânsito para recuperar as estradas, né? Isso há uma falta de coerência realmente nesse processo todo, né? E você, professor doutor, você acha que a gente pode, como sociedade civil organizada, universidade, fazer uma pressão nisso? Não, óbvio, né? O nosso papel como sociedade é exatamente cobrar desses gestores. E aqui no nosso estado, viu, Marco Aurélio, a gente tem passos muito fortes que precisam ser traçados. Eu tenho grandes amigos, eu tenho um imenso respeito pelos colegas da agência reguladora estadual, mas é uma agência que precisa focar no saneamento. Eles estão lutando ali, brigando, fizeram um estudo aí para balizar as cobranças de tarifa de forma estadual, para regular isso daí. Só que tem muita coisa para regular dentro do saneamento. A ANA está ajudando para regular resíduo, que praticamente não existe regulação no Estado. Esgotamento sanitário a gente não tem regulação, então é um alinhamento que precisa ser muito grande. E aqui a gente precisa olhar as nossas diversas companhias, né? A BRK Ambiental, que é a maior concessionária da maior cidade, a ATR, que ela nasceu para ser uma agência reguladora, virou concessionária e ainda tem a maior parte dos municípios do estado. E hoje nós temos outras empresas menores, né, que estão prestando saneamento para os municípios pequenos, que literalmente a gente não sabe quem está controlando. Como que tá o funcionamento? Se você perguntar hoje, olha, como que está o funcionamento do sistema de abastecimento de água lá de Lavandeira, no Sudeste. Você não acha informação. Você não acha informação nenhuma. Vai no site da prefeitura, não tem. Vai no site da agência reguladora, não tem. Vai no site do Vigiarco, não tem. Vira um blog e você não consegue essa informação. Você fica ali ralando. Aí você vai para o município. Você chega no município, não tem engenheiro, não tem um corpo, não tem técnico, não tem ninguém para te dar essa informação. E aí que é a água que a população está bebendo? Será que essa água é boa? Aí você vem para aquela situação, a pergunta que você me fez anteriormente do investimento. Óbvio, né, que se a gente tivesse dinheiro para investir no saneamento, isso aí é a solução que a gente precisa no nosso país. É uma responsabilidade muito grande que aí a gente difere verdadeiramente quem é país do primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, porque realmente o cara enxerga isso com a responsabilidade de que isso é importante.
Gente, não faz muito tempo, nós estamos aí, e se você pegar no final da Segunda Guerra, o Japão, a Alemanha, alguns países da Europa estavam completamente destruídos, isso há 70 anos atrás. Em 70 anos, refizeram tudo, tem qualidade de vida, educacional, saneamento aplicado, tudo. Então, óbvio, né, a gente está aqui penando, né, desde as primeiras ações de saneamento implantado lá em Santos, os nossos primeiros grandes sanitaristas aí, primeiro serviço de limpeza urbana no Rio de Janeiro, na época imperial ainda, até hoje, ó, muita coisa investiu. Mas a gente tem um déficit aí de 70, 80 anos que não foi feito praticamente nada até o Planasa, né? Até os anos 70 que foram criadas as companhias, 60, 70. E mesmo assim, após isso, sempre foi o grande problema a falta de dinheiro. Então, a responsabilidade que o Luiz falou é exato. Você entregar para uma companhia privada, receber o valor e não investir naquilo ali que a empresa está pagando, é melhor deixar na mão da empresa e obrigar ela a investir para universalizar. Sem dúvida, e reduzir tarifa, talvez, reduzir tarifa para a população, lógico. Né? Então, peraí, não quero receber nada, investe todo esse montante de dinheiro dentro do teu sistema, melhora, diminui tarifa e fica melhor para todo mundo. E, lamentavelmente, esse dinheiro vai sumir, viu? Sinceramente, vai sumir, porque se não fosse esse dinheiro, essa lei não tinha aprovado dessa forma. Os governos, tanto municipais quanto estaduais, estão contando com esse dinheiro. Estão contando com esse dinheiro para pagar outras contas, não a conta do saneamento. E a gente vai estar daqui a 10 anos do novo marco regulatório, que a lei é de 2007. Já tem 15 anos. Agora, nova de 2020, em 2030, quando estiver fazendo 10 anos, já estiver faltando 2, 3 anos para as metas de universalização, a gente vai ter, o que foi feito com o dinheiro, cadê o dinheiro, não tem dinheiro, é a mesma discussão que a gente está há 40 anos discutindo. Eu acompanho um pouco do caso da Sanepar, lá no Paraná, e eles faziam isso. Apesar de ser uma economia mista, 40% é privatizada lá, a gestão ficava com o Estado e todos os recursos eram utilizados para reinvestir. Depois que mudou o governo, mudou um pouco essa política, mas dá para ver que é possível sim. E lá eles aproveitaram aqueles PAC 1, PAC 2, e como tinham projetos já preparados já para as coisas dessas, prontos, eles conseguiram emplacar um monte de projeto para resolver. Esse do litoral paranaense foi um deles, né? E de cidades melhores. E daí você falou, voltando a essa temática, eu tive visitando algumas aldeias indígenas e depois eu vi um outro sistema, por exemplo, sistema de... na verdade, era uma estrutura inflável que gera biogás a partir de resíduos sólidos, resíduos humanos, né? O xixi e o cocô da casa, o esgoto da casa. Você acha que essa não seria uma alternativa para essas pequenas cidades, em vez de ter o esgoto, ou em vez de até ter fossa, porque a fossa também contamina, né? De uma área grande até, então impede até que em casas se tenham horta, né? Hoje em dia também é uma preocupação das pessoas, né? De pagarem R$15 no preço de uma cenoura, de um tomate, né? Tá certo que nos municípios pequenos não é esse valor, mas essas alternativas, né, que são um biodigestor, que gera biogás, não seria esse também uma das alternativas para os pequenos municípios? Porque aqui 70% dos municípios tem menos de 5 mil habitantes, né? Você fala em municípios de 1.000, mas a maioria está nessa casa abaixo de 5 mil. Exato, né? exato. O que acontece, Marco Aurélio, a gente não pode negar no Brasil que a gente não tem tecnologia apropriada, independente do tamanho. A Funasa faz um trabalho maravilhoso de implantação de estudo, tecnologia, tanto para tratamento de água, está aí o Salta Z, que está sendo aplicado no Brasil como um todo, a permacultura, ou seja, a gente não pode falar no Brasil que não existe tecnologia. Você falou de biodigestão, então nós temos tecnologias em nível comunitárias e individuais. O que a gente tem é que quebrar esse paradigma, que existem situações, em especial no saneamento rural, em que a solução individualizada ela é a solução mais correta para ser feita. Exatamente o que o Luiz falou, vou implantar uma rede, uma elevatória para jogar esgoto 20 quilômetros, 15 quilômetros de 3, 4 casinhas.
nunca aquilo ali vai pagar esse investimento que você vai precisar fazer. Então, é melhor tratar ali individual, cada um cuida do seu, e você vai lá, faz um controle, a própria pessoa cuida melhor quando é dentro da casa dela, o sistema, né? Porque se ele não cuidar, vai entupir, vai transbordar, vai dar problema para ele. Então, isso a gente tem, só que isso tem que ser estudado. Existem situações que, mesmo em município pequeno, você consegue implantar sistema coletivo. Óbvio que isso a gente tem que observar como que vai ser a manutenção, como que vai ser a operação, se tem mão de obra para isso. Óbvio, a gente tem estações de tratamento simplificadas, tem estações de tratamento mais informatizadas, e isso vai depender do município. O que não dá é um vendedor chegar lá na cara do prefeito e falar assim: olha, eu tenho uma microestação aqui que eu trouxe do Japão e vai resolver teu problema daqui da tua cidade. Aí o cara compra a estação e não tem nem rede de esgoto da cidade, como já ocorreu, né, no Brasil. Então o cara compra o negócio, óbvio, ninguém sabe se você está ganhando alguma coisa por fora, né? Aí ele vai ver, cadê o esgoto? Não, agora você tem que implantar a rede, porque vai ter que chegar o esgoto aqui. E implantar a rede não é a solução, porque às vezes você implanta a rede e a população não liga, não interliga. Na rede você não tem essa obrigação. Na verdade, até tem obrigação, mas não tem que ter um controle maior para que essa interligação da residência da pessoa ocorra, porque isso é ônus do morador. Então, se o cara não quiser gastar com isso, ele não vai gastar. No Luzimangue, ali eu fiz uma pesquisa, as pessoas não queriam ter esgoto em casa. Não, vai aumentar minha conta de água. Para quê? Porque eu vou pagar 70%, vou pagar o dobro, quase o dobro, Eu fico com a minha fossa aqui, vou mandar limpar uma vez no ano, 300 contos só, acabou. Pois é. E Luiz, e como é que fica essa questão alternativa em São Paulo? Estão utilizando? Eu lembro que eu visitei ele do Cardoso, o pessoal tinha toda uma preocupação lá também com essa questão. Existem essas alternativas? Já estão implementando aí em São Paulo? Então, o que a gente tem é que, principalmente nas áreas rurais, né, tem muita solução individual. O governo do estado aqui, ele fez muito investimento com programas para as prefeituras, né? Então, nós temos aqui, eu diria que praticamente todos os municípios com tratamento de esgoto, né? São Paulo realmente tem uma condição diferenciada e nós tivemos aí gestores que enxergaram a importância disso, né? Além da Sabesp fazer um trabalho aí que realmente ela cumpriu aí a água, esgoto e esgoto tratado em todos os municípios. O governo do estado também deu um apoio com o programa Água Limpa, onde dava dinheiro para os municípios para implementarem os sistemas de tratamento de esgoto. Claro, são sistemas mais simples, fossa-filtro, né, lagoa de estabilização, né, que você tem a lagoa anaeróbia, depois facultativa, que os municípios têm áreas, mas já é excelente, né, para a condição municipal, né? Então, aqui a solução individual realmente é mais utilizada para o saneamento rural, né? Maravilha. Gente, nós estamos indo para o encerramento aqui. Eu gostaria de que os dois convidados aqui dessem as perspectivas os finais sobre quais os. Você acha que a gente vai conseguir, pelo menos, esse marco novo do saneamento, pelo menos vai ajudar a impulsionar aí o tratamento e o esgoto no Brasil, e podem fazer as suas considerações finais. Se quiser, doutor Aurélio, fala primeiro, fique à vontade. Ok, Marco. Em primeiro lugar, agradecer o convite, me desculpar aí pelo atraso, né? A gente teve toda essa negociação, que já tinha um compromisso que acabava às 7h15 até eu chegar em casa. Cumprimentar o meu colega da ADES, Luiz, dar os parabéns pelo evento, pela Brasil Water Week, que está acontecendo aí, um evento internacional de discussão do saneamento, organizado pela nossa Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, na qual eu tenho orgulho de já ter sido presidente aqui da seção Tocantins, e hoje está na mão do meu colega engenheiro ambiental Sebastião. Agradecer a todos, e eu acho que eu sou muito positivo, né, com qualquer tipo de alteração. Embora a gente consiga enxergar o que está por trás de tudo isso, eu acredito que a gente tende a ter melhorias. Pelo menos a gente acredita e espera que tenha melhorias em termos quantitativos dos nossos números de qualidade do nosso saneamento, né? De implantação do nosso saneamento. Em especial o abastecimento de água, que a gente já está muito à frente, óbvio, né?
Se você falar que nós temos aí mais de 90% da população do Brasil com o sistema abastecido, eu não estou preocupado com 90%, eu estou preocupado com os 10% aí que dá mais, quase 20 milhões de pessoas que estão sem água. É essa a pessoa que ele tem que vir. Aí quando a gente começa a baixar esse número para esgoto, esse valor aí de esgoto tratado já chega aí a 50%, ou seja, metade da nossa população não tem esgoto tratado. Quando a gente fala de lixões a céu aberto, a gente tem aí praticamente 50% do nosso lixo jogado à disposição irregular no Brasil. Então, é muita coisa ainda para ser feito. E, óbvio, né, para a gente encerrar com drenagem, a gente ainda tem, em especial aí nas grandes cidades, né, que o grande problema da drenagem hoje é muito mais nas nossas grandes metrópoles, porque o município pequeno ali é menor, tem uma infiltração maior, o dano é menor, né? Aí a preocupação verdadeira são nas nossas grandes cidades, onde você tem um acúmulo populacional maior e o problema realmente é grande. Mas o saneamento é isso. O saneamento é o equipamento que está ali para melhorar a nossa qualidade de vida. Eu falo isso para meus alunos no primeiro dia de aula da disciplina de resíduos. Se você falar de resíduos, você tem que entender o que é saneamento. E saneamento é proteção da vida, é proteção da saúde, é melhoria de qualidade de vida. É o equipamento que vai defender a sua saúde e melhorar a sua qualidade de vida. Simples, esse é o melhor conceito do saneamento. E é isso que a gente quer. A gente quer viver melhor, quer viver com maior qualidade de vida e quer viver com mais saúde. Então, eu espero que essa mudança do marco regulatório traga essa qualidade de vida, essa melhoria dos nossos indicadores de saúde, que são importantes. Um abraço a todos aí, um abraço meu companheiro, um abraço Marco Aurélio pelo convite e ficamos à disposição. Maravilha. Luiz Claudeval, por favor, engenheiro. Então, eu só queria agradecer, Marco, o convite, né? O tema é tão instigante que a gente ficaria aqui fácil 2 horas, 3 horas conversando. Agradecer também a oportunidade de discutir aqui com o professor Aurélio, né? Sempre é bom ter uma visão aí de alguém que está aí no Centro-Oeste, né? Vendo os desafios aí da região. E tem um tema aqui, só para a gente pensar, que tem um outro desafio, além de implementar, né? Ainda tem uma outra regra que é para redução de perdas, né? Tem também uma outra portaria que obriga que todo mundo, em 33, esteja com o máximo de 25% de perdas, quando a nossa média nacional é 40%. 40%. Então, e aquilo que eu volto a falar, né, Marco? Sem nenhum planejamento, sem nenhum apoio técnico, sem nenhuma saída para isso, né? A gente não tem recurso, não tem apoio técnico, né? E agora cada um se vire. Na caneta. Então, é triste, né? Porque a gente sente que é mais uma legislação que vai acelerar, mas é mais uma legislação que é impossível de ser cumprida, né? Então, a gente trabalha muito, né, dentro da ABS, o professor conhece bem a ABS, é um trabalho de voluntariado, de tentar fazer as coisas e tal, e para colaborar com a melhoria do saneamento do país. Então, eu te agradeço, Marco, a oportunidade, e sempre que tiver algum tema aí que você veja que a ABS possa te ajudar, aí nós estamos à disposição aqui em São Paulo e no Brasil também. Muito obrigado. Maravilha, te agradeço demais. Mas só um esclarecimento, Luiz. Aqui, apesar de ser geograficamente o Centro-Oeste mesmo, mas na hora da divisão regional, Tocantins preferiu ir para o Norte por causa dos incentivos, né? Que receberia mais por ser região amazônica. Nunca chegou esse dinheiro também. Só chegou o dinheiro do base. A gente tem o base da falta de conhecimento. Não, mas o Goiás... Era Goiás, que era Centro-Oeste, quando dividiu foi para o Norte. A gente preferiu ali na hora da divisão de não, pula para o Norte, porque pode ter mais recurso internacional, mais verbo, mais incentivo, enfim, assim ficou. Tem a Amazônia. Então, eu agradeço mais uma vez a parceria de vocês. Esse programa vai ficar permanente aqui, depois a gente vai jogar também, pôr no nosso canal do YouTube, para ficar de pesquisa, porque muitos deles ficam. A gente fez o ano passado aqui com o presidente da TR na época, que era o professor, não era o professor, era o Jaime. Ele fez eu não me lembro agora do nome do presidente, ele fez uma boa explanação sobre a questão do investimento aqui, junto também com uma doutora lá do Paraná, que também era da agência de regulação lá, também explicando o marco do saneamento. Então, a gente põe, de tempos em tempos, explicações e que sirva de pesquisa também, né, para as pessoas que procuram o assunto e que gostam da parte audiovisual dessa pesquisa. Agradeço mais uma vez aí a participação de vocês. Eu conversei aqui com o Luiz Pladevel, graduado em Engenharia Civil, com MBA em Direção de Empresas e Engenharia,
que é presidente da AB São Paulo, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, seccional São Paulo. Também é vice-presidente da APEX, Associação Paulista de Empresas de Consultoria e Serviços de Saneamento e Meio Ambiente, e muito mais. Assim como o doutor Aurélio Picanso, que é graduado em Engenharia Sanitária, mestre em Hidráulica e Saneamento, doutor em Hidráulica e Saneamento, professor associado ao UFT, e com vasta experiência em engenharia sanitária, com ênfase em resíduos sólidos, tratamentos anaeróbicos, resíduos líquidos e sólidos, assim